Exercício 15, ele começa aqui, o enunciado dele está na página 21, porém ele se estende aí para a página 22, né? A abertura aí da página 22. Então é um problema aqui que é um modelo Enem, tá? Bem que poderia estar num exercício do Enem tranquilamente. Então você tem lá, o problema proposto no item do módulo 12, né? Que é assim que começa, né? Na página 12 dessa apostila. Ele deseja calcular a menor distância entre a estação no ponto C, que está aqui, né? A estação está aqui no ponto C, e a reta que liga os pontos A, que está aqui, e o ponto B, que está aqui. E ele deu já a equação dessa reta. Na verdade, nem precisaria, né? Com 2 pontos você consegue, pelo determinante, né? Fazendo a condição de alinhamento dos pontos, determinante igual a zero, encontrar a equação da reta, mas não é o caso, ele já fez e está chamando essa reta de reta S. Aqui, ó, menos 5x mais 2y igual a menos 40, ou mais 40 igual a zero. É a equação no formato geral que está escrita aqui, ó. Já sabemos que a reta que liga os pontos A e B possui essa equação, e está chamando de reta S. Calcule a equação da reta R, perpendicular a S. Essa reta R, ela forma 90 graus, e o desenho está na figura. Essa reta R, eu vou fazer ela de preto aqui, ó. Tá? Ela passa aqui em cima do ponto C e ela é reta R, perpendicular. Então, essa informação é muito importante. Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente da outra. Então, tem que inverter e mudar o sinal. Porém, a reta dada é a reta S, que tem essa equação aqui, ó. Essa é a equação da reta S. Eu preciso do coeficiente angular dela. O coeficiente angular eu só encontro quando eu reduzo a equação. Então, vamos reduzir, vamos isolar aí o y, né? Passa todo mundo para lá e passa o 2 dividindo. Quando a gente passa esse 2 dividindo, fica assim, ó. Dividindo aqui e dividindo no 40 vai ficar 20, né? 40 dividido por 2. Essa é a equação da reta S, a reta que passa pelos pontos A e B, que o exercício deu. Porém, eu preciso usar essa reta para encontrar aqui o coeficiente angular dela. Então, o coeficiente angular da reta S, eu vou chamar de ms, é igual a 5 sobre 2. Portanto, o coeficiente angular da reta R, que é a que eu quero, né, ele é o inverso negativo, né? O coeficiente angular da R é menos 2 quintos. Por quê? Porque o exercício disse que elas formam 90 graus, elas são perpendiculares, né? E aí eu consigo resolver a letra A, que é exatamente a equação dessa reta R, né? A gente está fazendo tudo de preto aqui, vou continuar. A equação da reta R, sabendo que eu tenho o coeficiente angular, então a melhor maneira de escrever essa equação é escrever na forma reduzida. Y igual a mx mais n. E o m eu tenho. Eu tenho esse m porque as duas retas são perpendiculares. Então, o m é menos 2 quintos de x, né? Eu posso escrever tranquilamente menos 2x sobre 5, mas assim é melhor. Mais n. Então, para encontrar a equação reduzida de uma reta, eu preciso achar o m, que eu já tenho, e achar o n de navio, que eu não tenho. Para encontrar esse n de navio, eu preciso de um ponto que pertença a essa reta. E o único ponto aí que a gente tem no enunciado que pertence a essa reta é o ponto C, que o exercício deu as coordenadas dele. Ele falou que essa reta passa pelo ponto C, que tem coordenadas 30 no x e 15 no y. Está aqui, ó. Ponto C está lá no enunciado. Esse 30 é o x e o 15 é o y da reta, né? E do ponto. O ponto pertence à reta. Então, eu posso trocar esse ponto aqui na reta R, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. No lugar do y, a gente coloca 15. No lugar do x, a gente coloca 30. Né? E aí, só tem o n de navio para achar da reta. Lembrando que eu só posso fazer isso porque o ponto pertence à reta. Eu não posso fazer isso com o ponto A e nem com o ponto B, porque eles pertencem à reta S. E eu estou trabalhando, quero encontrar a equação da reta R, tá? Então, eu tenho que usar a reta R. Resolvendo isso aqui, ó, nem precisa se preocupar com a fração, porque dá para a gente dividir ali o 30 pelo 5, né? Vou dividir aqui, ó.
30 dividido por 5, que dá 6. Então, vai ficar menos 12 ali, né? Então, menos 12, que é 2 vezes 6. Esse 12 vai passar para o lado de cá e o nosso n vai ficar 27, né? 12 passa para cá, positivo, né? Então, tá certo. A equação da nossa reta R é y igual a menos 2x sobre 5 mais 27. Essa equação está escrita no formato reduzido. Essa equação reduzida. Se a gente quiser sair da equação reduzida e escrever a equação geral, então a gente vai fazer, né, de passar todo mundo para o lado de cá e deixar igual a zero. Então, esse 2x sobre 5 passa para cá positivo. Tá bom, e o y já estava aqui, ele já estava positivo, e o 27 passa negativo para cá. Essa seria a equação geral. Só que a gente, né, os vestibulares nunca escrevem equação geral como fração. Então a gente tem que tirar esse 5 daí. Para tirar esse 5 é simples, é só multiplicar por 5 dos dois lados, né? Tanto aqui, vezes 5 aqui. Se fosse o caso, né, desse x ser negativo, nós multiplicaríamos por menos 5. Também pelo fato dos vestibulares deixarem de preferência, tá? Em sua maioria, o termo que tem x sempre positivo. Então, se você quisesse deixar esse termo, se esse termo fosse negativo e você quisesse deixar ele positivo, você multiplicaria por menos 5. Lembrando que nessa distributiva aqui, ó, vai dar 2x. Por quê? Em cima dá 10, só que esse 5 permanece embaixo. Você está multiplicando por 5 e dividindo por 5. Volta no número, né? No mesmo número. 2 vezes 5 dá 10, dividido por 5, volta no 2. Por esse motivo que a gente multiplica por 5, porque 5 é o denominador. Multiplicando todos os outros, vai ficar 5y, né? E aí o 27, e dá 35, né? Vai 2, 10, 2, 12, 125. Isso igual a zero. Então, essa equação aqui está no formato geral, certo? E é isso aí. Então, a equação da reta R aqui, ó, no formato reduzido. O exercício não pediu, tá? Mas geralmente se pede equação geral ou reduzida. E nos vestibulares, o que se tem é pelas alternativas, né? Pela alternativa você sabe ali, opa, é 135. Pelas alternativas, a gente sabe ali no vestibular se ele quer equação reduzida ou se ele quer equação geral, tá bom? Então, 135 já arrumei aqui essa equação geral. Tá? Tanto a reduzida quanto a geral. Te vejo, então, na letra B desse exercício, né? Bora lá.